Oi gente, tudo bom? No tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês uma peça também muito pedida para o Dia das Mães, que é linda e é super divertida de fazer, que é esse cesto aqui em fio conduzido, usando fio de malha, dando esse formato aqui, esse desenho de coração na peça. Fica muito lindo, então bora lá aprender o passo a passo. Então, gente, para fazer essa peça, os materiais que vocês vão precisar são o fio de malha, vocês vão precisar de duas cores, né, para fazer o desenho do coração, e é muito, muito importante que os dois fios de malha que você estiver usando tenham espessuras iguais ou muito próximas. Então, abre aí o seu fio de malha e junta um no outro para ver se a espessura tá igualzinha. Aqui eu tô usando o fio de malha Premium, os dois têm 3 centímetros de espessura. Isso é muito importante porque se um for mais fino do que o outro, for muito mais espesso do que o outro, vai dar diferença na estrutura da sua peça, não vai ficar legal, vai ficar torto. Então segue essa dica porque é super importante. Outro detalhe também é que, se possível, o ideal é que esses fios tenham tecidos parecidos. Então evita usar, por exemplo, um fio de malha residual, algodão com de lycra, por exemplo, porque isso também vai afetar a estrutura da sua peça. Então sente aí o seu fio, vê se o toque dele está parecido, se o tecido ali tem uma elasticidade parecida, porque isso também vai influenciar no resultado final da sua peça, tá bem? Outra coisa que vocês vão precisar é uma tesoura, uma agulhinha menor para dar acabamento. Aqui eu tô usando uma de 5,5 mm, mas pode ser o tamanho que você tiver por aí. Tô usando uma agulha compatível para esses fios. Aqui, essa que eu tô usando é uma número 8 mm, e já tá suficiente. E também, outra coisa que vocês vão precisar é de uma base já pronta, redonda. Já tem tutorial aqui no canal ensinando a fazer essa base, um tutorial super completo e detalhado. Eu não vou ensinar aqui nesse vídeo porque já tem o vídeo ensinando e também porque ia ficar longo demais. Então, lá no tutorial eu ensino você a fazer essa base do tamanho que você quiser. Aqui eu fiz ela com 4 carreiras de ponto baixo centrado e uma finalizando com ponto baixíssimo, tá? Independentemente da base que você fizer, o ideal é que você tenha esse acabamento aqui em ponto baixíssimo pra gente fazer a subida da nossa peça. Eu priorizei aqui por usar a base separada, porque vai ficar bem mais tranquilo da gente entender a subida no fio conduzido, tá? Então a base você pode escolher um dos fios só para fazer. Aqui eu escolhi a cor que vai ser a principal da peça e o coração vai ficar em vermelho. Então já pensa nisso também. Só mais uma coisinha antes da gente começar. Se você é iniciante, por favor, assiste primeiro o vídeo dos pontos básicos, tem aqui no canal. Vou deixar tanto o link da base quanto o link do vídeo dos pontos básicos aqui na descrição e nos cards aqui em cima também. Então, por favor, assiste primeiro, porque assim esse tutorial vai ficar muito mais fácil para você. Agora, bora lá pro tutorial. Ah, gente, só mais um detalhezinho. Para quem quiser saber, eu iniciei o círculo mágico aqui dessa peça com 6 pontos baixos, tá? E depois fiz as 4 carreiras. Lá no vídeo da base, eu explico para você fazer do tamanho que você quiser. Para essa peça, você pode fazer do tamanho que você quiser. Aqui eu escolhi fazer com 4 carreiras. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu fio e juntar as duas pontinhas. Os seus fios, né? E juntar as duas pontinhas. A gente vai escolher aqui qualquer um desses pontos baixíssimos aqui que a gente fez, qualquer um deles, e vai introduzir a nossa agulha pegando apenas eles, ó, tá vendo? Dessa forma aqui. Vai pegar um deles. Agora a gente vai posicionar nosso fio. É super importante que o fio esteja posicionado com a pontinha virada para o lado oposto para o qual você crocheta. Então aqui, conforme eu vou crochetando, os pontos vão crescendo nessa direção. Então, as pontinhas têm que ficar viradas para o lado oposto, tá? Isso é muito importante, porque a gente precisa dos dois cabos juntinhos aqui, conforme a gente for crochetando. Essa técnica do fio conduzido, ela se chama assim porque a gente conduz o fio conforme a gente quer que os pontos fiquem com as cores que a gente for escolhendo. Então, ela sempre vai dar muito mais estrutura para a peça, o que é bem legal. A peça vai ficar bem mais firme e também vai ficar mais espessa aqui nas paredinhas. É legal vocês saberem desse detalhe. Então vamos lá. Aqui o que a gente vai fazer é
Você vai posicionar o seu fio e você vai puxar a cor principal que você escolheu. Aqui eu escolhi que a cor principal seja o rosa e o coraçãozinho vai ser vermelho. Eu vou puxar apenas a cor rosa, a principal. Vou deixar a pontinha aqui, ó, que a gente vai arrematar depois. Vou ajeitar aqui a laçadinha na minha agulha. E o fio vermelho, ele vai ficar aqui, ó, posicionado em cima dos pontos baixíssimos. A gente vai fechar o ponto rosa de maneira que o fio vermelho fique dentro dele, tá vendo? Porque assim a gente vai arrematando ele. Então, ó, fechei. Viu que ele ficou presinho aqui? Pois bem, aqui a gente tem o primeiro ponto baixo da nossa carreira. Para fazer esse desenho de coração, a primeira carreira vai ser toda rosa. Só que para não dar a diferença da peça, a gente precisa já estar com o fio vermelho sendo arrematado aqui. Então, a gente vai contornar essa carreira toda com pontos baixos na cor rosa. E enquanto a gente vai crochetando, a gente vai arrematando o fio vermelho junto, tá? Então, olha só, vim aqui no próximo ponto baixíssimo, vou pegar ele inteiro com a minha agulha, dessa forma. Vou passar o fio rosa por cima do vermelho, ó, tá vendo? Sempre por cima, porque assim a gente arremata ele. Vou laçar o fio rosa, trazer aqui pra frente. Viu que o vermelho já prendeu? E vou fechar o próximo ponto baixo da carreira. Aqui eu tô explicando com bastante calma, porque a gente vai repetir isso por várias carreiras, por vários pontos seguintes. Então, para vocês fixarem bem. No seguinte, mais uma vez, a gente vai pegar o próximo ponto baixíssimo todo, deixar o fio vermelho aqui, ó, por cima, passar por cima dos pontos baixíssimos, passar o fio rosa por cima dele e laçar aqui pra frente. Dessa forma, a gente já arremata o fio vermelho. Vou fechar o ponto baixo e tá ficando assim o nosso trabalho. A gente vai repetir isso, essa carreira toda até o final. Então, vou mostrar mais uma vez pra vocês e depois vou fazer a carreira toda e a gente vem juntas pra eu explicar o fechamento de carreira que a gente vai usar aqui. Então, ó, vim aqui no ponto baixíssimo, peguei ele todo, posicionei o fio vermelho em cima do ponto baixíssimo, passei o fio rosa por cima dele, pesquei, trouxe aqui pra frente, dá aquela alturinha do ponto com a laçadinha aqui que tá na agulha, laça o fio e fecha tudo junto, formando ponto baixo, tá? Só isso. Vamos assim até o final da carreira. Aqui eu já fiz praticamente a carreira toda, mas eu cheguei aqui no finalzinho para ensinar outra coisa super importante para vocês, que é arrematar essas pontinhas aqui, porque como essa peça ela fica alta, fica muito ruim de arrematar no final, pode esgarçar um pouco a peça, não vai ficar legal. Então, um truquezinho muito bom pra gente já ir arrematando esses fios é o seguinte: a gente vai tratar eles, lembra que a gente tá arrematando esse fio vermelho aqui junto? Então, a gente vai juntar eles aqui e já vai arrematar eles da mesma forma. Vou mostrar. Tô aqui, ó, com um pontinho já na agulha, pronto pra fechar, e vou posicionar o fio vermelho que a gente tá trabalhando pra cá, no sentido do trabalho, e essas pontinhas, como elas estão viradas pra cá, vou posicionar aqui também. Vou passar o fio rosa por cima disso tudo, ó, assim, e vou fechar o ponto. Aqui a gente prendeu. Venho no próximo, ó, acho aqui o próximo ponto baixíssimo, peguei ele todo. Vou passar o fio rosa por cima disso tudo, desses 3 fios que estão aqui. Vou até ajeitar. E vou fechar tudo junto novamente. Mais uma vez, a gente vem aqui, ó, vou puxar o fio rosa para ajeitar mais. A gente vem aqui no próximo, acha o próximo ponto baixíssimo e laça esses 3 fios todos juntos aqui para fechar o trabalho. E vai ajeitando, tá vendo? Dessa forma, esses fios já vão ficando escondidinhos. No final, a gente corta aqui essas pontinhas, coloca um pinguinho de cola ou dá um pontinho de costura para ficar bem direitinho, tá? E aí você pode puxar também para eles assentarem aqui bem direitinho. Então, ó, vou fazer aqui o último ponto da carreira com vocês. A gente pega ele aqui, passa o fio rosa por cima desses 3 fios que a gente está arrematando e fecha o ponto baixo. Muito bem, agora o que a gente vai fazer é, deixa esse fio vermelho aqui para dentro do trabalho, ó, tá vendo? Ele tá aqui, os outros fios já estão arrematadinhos aqui, e a gente vai fazer o fechamento de carreira. No fechamento de carreira, a gente usa apenas o fio principal.
Enquanto a gente estiver fazendo o fechamento, o fio vermelho, né, no meu caso vermelho, vai ficar de lado. A gente vai deixar ele aqui esperando. Eu vou aqui rapidinho cortar essas pontinhas, só para já me adiantar. Pronto. E aqui vou ensinar para vocês um fechamento de carreira simples que funciona muito bem para essa peça. Como é que eu faço? Eu aumento aqui a laçadinha do trabalho, tiro a agulha do fio e acho aqui, ó, o primeiro pontinho de base da carreira. Ponto de base é essa correntinha que fica em cima dos pontos. A gente vai achar a primeira correntinha aí, vem com a agulha de trás para frente, ou seja, do centro do trabalho em direção a você, e introduz a agulha dessa forma. Vou colocar a alcinha dentro da agulha e trazer ela aqui para trás, de novo. Trouxe, dá aquela puxadinha para ajustar. Fez isso, você vai achar o pontinho que está exatamente embaixo dessa alcinha que você acabou de criar, tá vendo? Quando a gente puxou lá para trás, criou esse tracinho aqui. Eu vou achar o pontinho que está exatamente embaixo dele, e é ele que vai ser onde a gente vai introduzir a nossa agulha para fazer o primeiro ponto da carreira seguinte. Agora, a gente vai começar a trabalhar essa peça em ponto baixo centrado. Ponto baixo centrado é diferente do ponto baixo, que a gente pega, no ponto baixo a gente pega apenas o pontinho de base, certo? A correntinha. No ponto baixo centrado, a gente pega no centro do ponto baixo. Ou seja, observa comigo, todo ponto baixo aqui que a gente fez na carreira anterior tem um Vzinho, tá vendo? Tem o pontinho de base e embaixo dele tem o Vzinho do ponto baixo. No ponto baixo centrado, a gente introduz a agulha no centro desse Vzinho, dessa forma. Então, eu introduzi aqui a agulha no centro do Vzinho, vou pegar aquela alcinha que tá esperando a gente, colocar dentro da agulha, dessa forma, e vou puxar um pouquinho esse fio rosa para ajustar essa alcinha na agulha. Em seguida, a gente vai laçar o fio rosa, trazer aqui para frente, dar aquela ajustadinha, e antes de fechar ele para fazer o primeiro ponto baixo centrado da carreira, a gente vai pegar o fio vermelho, ó, dessa forma, e vai passar por cima do rosa, tá vendo? Agora, a gente traz o fio rosa aqui, de maneira, ó, que ele passe por cima do vermelho, tá vendo? Prendendo aqui ele, e laça fazendo o primeiro ponto baixo centrado da carreira. Tá vendo que o ponto ficou bem dentro do Vzinho do ponto de baixo. Então, aqui a gente fez o nosso fechamento de carreira, tá bem? Próximo passo é a gente fazer alguns pontos até chegar num espaço aqui que a gente inicie o desenho do coração. Por que que eu digo para você fazer alguns pontos? Não é muito legal que você inicie o desenho próximo ao fechamento de carreira, tá? Pode te confundir um pouco. Então, eu recomendo que você faça alguns pontinhos aí. Aqui eu vou fazer uns 10. Como é uma peça redonda, você não precisa contar exatamente onde fica o ponto da metade do trabalho, não precisa. Vai até onde você quer, só deixa um pouquinho longe do fechamento da carreira, tá? Então, aqui a gente vai continuar trabalhando da mesma forma da carreira anterior, ou seja, só que dessa vez em ponto baixo centrado, certo? Então, eu vou sempre achar o Vzinho do próximo ponto, introduzir a agulha no centro dele, dessa forma. Vou pegar o meu fio vermelho, posicionar aqui, ó, em cima do pontinho de base, como na carreira anterior. Passar o fio rosa por cima dele, tá vendo? Para arrematar e trazer aqui pra frente. Aqui a gente fecha o ponto e dessa forma o fio vermelho fica aqui arrematado, tá vendo? Por dentro do trabalho. A gente vai dar sequência, então, fazendo mais alguns pontinhos aqui. Vou fazer uns 10 dessa forma que eu tô falando pra vocês. E aí, a gente vai dar início ao desenho do coração. Ó, gente, fiz aqui uns 10 pontinhos. E antes de eu começar a explicar o desenho pra vocês, só mais um detalhe super importante. Toda vez que você terminar uma carreira, ajeita ela, ajeita os pontinhos, vai com a sua mão, ó, ajeitando, só pra garantir que a peça fique bem retinha. Isso faz muita diferença. Então, não deixa de a cada carreira que você fizer, ajeitar os pontos para a peça ficar bem retinha, tá? O crochê em fio de malha precisa que a gente dê formato para ele, vá moldando, e é muito importante fazer isso a cada carreira. Então, vamos lá. Você chegou aqui no momento que você decidiu que vai iniciar o desenho. Então, vocês já perceberam que, como a gente começa o cesto de baixo para cima, o coração a gente vai iniciar do biquinho até as curvinhas do coração, certo?
Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer para iniciar o desenho é apenas um ponto vermelhinho. Na hora que você decidir que você quer que, fiz aqui o ponto, eu quero que o próximo seja o início do desenho. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o pontinho rosa, o pontinho normal, e aqui, vamos supor que é aqui que você decidiu que o próximo você quer que seja o início do desenho. Você vai fechar esse ponto com o fio vermelho, tá? Com o fio da cor do desenho. Vou explicar por quê. Vou fazer e vou explicar. Teoricamente, você fecharia o ponto dessa forma, né? Passando o fio rosa aqui e fechando o ponto. Mas aqui, você iniciou o ponto, a gente vai fechar com o vermelho. Pega o fio vermelho e passa aqui por dentro, ó. Tá vendo? Dessa forma. Assim, você já vai iniciar o próximo ponto com o fio vermelho na sua agulha. Por quê? Toda vez que você vai iniciar um ponto, a cor que tiver na laçada da agulha vai ser a cor do ponto de base dele, certo? Então, se a gente tivesse esperado para fazer o ponto vermelho estando com o rosinha aqui na agulha, o que aconteceu é o seguinte, eu vou desfazer para mostrar para vocês. O que aconteceu é o seguinte, ó. Se eu tivesse fechado esse ponto aqui com o rosinha, e no próximo, se eu viesse aqui e pegasse o vermelho para fazer o pontinho, olha o que ia acontecer. Eu pegaria o vermelho, então, ó, agora, se eu ia pegar o vermelho, o rosa que ia ficar aqui apoiadinho em cima dos pontos. Então, eu pegaria o vermelho, traria aqui para frente, fecharia o meu pontinho, e olha o que ia acontecer. O pontinho de base dele ia ficar rosa aqui em cima dele, e o próximo ponto que seria rosa ia ficar com vermelho em cima. Na hora da construção da peça, ia ficar uma diferençazinha de cor. Então, para que esse desenho fique bem bonito e não fique mesclado dentro do desenho, a gente faz isso que eu disse, que é... Eu vou desfazer aqui mais uma vez para vocês verem. A gente faz isso que eu disse, que é... Você escolheu o momento que você vai iniciar a peça, então o ponto antes dele, você vai fechar com a cor do desenho. Então aqui eu estaria fechando um ponto baixo, vou pescar o fio da cor do desenho e vou fechar ele aqui com o fio vermelho. Tá vendo? Dessa forma vai ficar tudo certinho, não vai ficar cor mesclada no meio do desenho. Então, ó, para dar sequência, o que a gente vai fazer é... Agora, a gente tem que começar a tratar o fio rosa como se fosse o vermelho, ou seja, ir escondendo ele aqui pelo trabalho. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui no próximo pontinho, vou posicionar o rosa em cima dos pontinhos de base e vou pescar o fio vermelho, trazendo aqui para frente, ó, de maneira que o rosinha vai ficando arrematado. Eu vou pescar aqui o fio vermelho. E agora, uma coisa super importante que a gente tem que fazer é, só nessa primeira carreira que isso vai acontecer, tá? Porque nessa primeira carreira tem apenas um ponto. Na hora de fechar esse desenho, lembra o que eu disse? Com o fio que a gente usa para fechar, é sempre a cor que vai ficar o pontinho de base do ponto seguinte. Como aqui a gente só tá fazendo um pontinho para iniciar o bico do coração, o seguinte vai ser um ponto rosa. Então, a gente precisa fechar esse pontinho aqui com o fio rosa e não com o vermelho. Então, nessa primeira carreira, eu vou fechar ele com o fio rosa, deixando o vermelho aqui de lado rapidinho, esperando a gente. Vou fechar ele com o fio rosa, para que o próximo que eu inicie já tenha o fio rosa em cima. E agora, a gente vai dar sequência para essa carreira da mesma forma como a gente estava fazendo no resto do trabalho, que é posicionando o fio vermelho aqui em cima dos pontinhos de base, introduzindo a agulha aqui, passando o fio rosa por cima do vermelho, pescando e fechando o ponto. Viu? Dessa forma, ficou tudo com a cor certinha, com o pontinho de base com a mesma cor do ponto, do resto do ponto, tá? Então, aqui eu vou continuar o resto da carreira toda, até o final, trabalhando dessa forma. E assim, gente, eu sei que no começo pode ser confuso, mas calma, vai treinando, essa é uma técnica nova, tem que ter bastante atenção aqui para entender,
para administrar aí os fios, então calma, é só ir treinando. Nas próximas carreiras, conforme você for fazendo, vai ficar mais fácil, tá? Então eu vou terminar aqui essa carreira toda com o fio rosa, dessa forma, arrematando aqui o fio vermelho. E dessa forma o nosso trabalho vai ficando assim no avesso, tá? Com o fio vermelho todo arrematadinho aqui. E é claro que aqui atrás, conforme a gente for criando o desenho do coração, vai ficar com o fio vermelho aparente mesmo, certo? Então vou terminar aqui a carreira e venho com vocês explicar o fechamento mais uma vez pra gente fixar. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer o último pontinho com vocês pra gente fazer o fechamento juntas. Então achei aqui o último Vzinho, deixei o fio vermelho por baixo. Opa! Esse fiozinho aqui a gente empurra pra dentro. E vou fechar aqui o último pontinho baixo centrado da carreira. Fiz isso, vou deixar o fio vermelho aqui pra dentro esperando a gente, aumentar a laçada da agulha, achar o primeiro pontinho de base aqui da carreira e introduzir a agulha de trás pra frente. Coloco a alcinha dentro da agulha e trago aqui pra trás, puxando pra ajustar, dessa forma. Vou achar o ponto baixo centrado que tá exatamente embaixo da alcinha que a gente acabou de formar e vou introduzir a agulha no centro dela. Agora eu vou colocar a alcinha dentro da agulha, dessa forma, e puxar um pouquinho o fio rosa para ajustar ela aqui. Vou laçar o fio rosa, trazer aqui para frente, da alturinha, e antes de fechar o ponto, vou trazer o fio vermelho aqui, ó, colocando por cima aqui dos pontos base, posicionando ele aqui, para na hora que fechar o ponto, dessa forma, já arrematar ele e trazer ele aqui para dentro do trabalho. Agora, gente, a gente vai seguir trabalhando os pontos dessa forma como a gente tem feito, deixando o fio vermelho aqui por dentro, arrematando aqui, fechando o ponto. E a gente vai trabalhar, vou fazer até chegar aqui perto para explicar para vocês os próximos passos do desenho. Fiz aqui os pontos até chegar aqui no momento que faltam 2 pontinhos para onde vai estar o pontinho primeiro que a gente fez, o vermelho, para o desenho. Então, deixei faltar aqui 2 pontinhos para chegar nele. Por quê? Agora, no nosso desenho, a gente vai aumentando aqui os fios, os pontos vermelhos, como se fosse um triângulo para iniciar o coração. Para fazer isso, na segunda carreira, a gente vai fazer 3 pontos vermelhos juntinhos, dessa forma. Então, é importante que a gente se atente para a questão de quando você tiver faltando um pontinho para iniciar os pontos do desenho, já que aqui nessa carreira a gente sabe que vai fazer 3, quando tiver faltando aqui esses 2 pontinhos para iniciar, a gente vai fechar o ponto daquela forma que eu ensinei, que é, vou introduzir aqui o fio rosa, porque a gente vai fazer 3. Então, aqui eu tô no quarto, vou introduzir o fio rosa, posicionar o fio vermelho, começar o ponto rosa normalmente, mas na hora de fechar esse ponto rosa, eu vou fechar com o vermelho. Então, venho aqui, fechei com o vermelho, e a gente faz isso para quê? Para que o pontinho de base dos pontos do desenho fiquem todos com a corzinha do desenho. Então, ó, aqui a gente sabe que tem que fazer 3. Então, eu venho aqui no próximo ponto, vou apoiar o fio rosa em cima dos pontos de base, passo o fio vermelho por cima dele, trago aqui pra frente e fecho o ponto vermelho, normalmente. Fechei o ponto vermelho, dessa forma. O próximo também é vermelho, certo? Então, venho aqui, posiciono o fio rosa em cima dos pontos de base para arrematar ele, passo o fio vermelho por cima e fecho o ponto vermelho. Agora, sempre no último ponto dessa carreira do desenho que eu estiver fazendo, eu vou fechar o ponto com o fio da cor principal do trabalho. Então, eu sei que nessa carreira eu tinha que fazer 3 pontinhos vermelhos. Eu vou iniciar o meu ponto, meu último pontinho vermelho da carreira, posicionando o fio rosa aqui, para laçar o fio vermelho por cima. Vim aqui, e esse ponto eu vou fechar ele com o fio rosa. Já que o meu próximo ponto vai ser rosa, eu preciso que o pontinho de base dele, essa correntinha de cima, fique rosa também. Então, para isso, sempre é uma regrinha,
no último ponto da carreira, no último ponto do desenho da sua carreira, você vai fechar o ponto com a cor principal do trabalho, dessa forma, tá vendo? Assim, o desenho todo fica com a corzinha que a gente quer no desenho e o resto dos pontos fica certinho com as duas cores, o fio não vai ficar mesclado. E aqui a gente vai dar sequência, como sempre, posicionando o fio vermelho, o fio que a gente não tá usando, por cima dos pontinhos de base, passando o fio do trabalho sempre por cima dele para arrematar e fechando aqui os pontinhos. Dessa forma. Então, aqui a gente consegue observar mais claramente a regrinha principal desse trabalho em fio conduzido, que é sempre no pontinho antes de iniciar as cores da carreira, iniciar as cores do desenho na carreira, a gente vai fechar ele com a cor do desenho. Então, aqui no caso, a gente viu que esse pontinho aqui, rosa, a gente fechou ele com o fio vermelho, para que justamente os pontinhos do desenho ficassem todos com a cor que a gente está usando no desenho. Então, antes de iniciar o primeiro ponto do desenho na carreira, a gente sempre fecha com a cor do desenho. E no último ponto do desenho naquela carreira, então, nesse caso, a gente fez os 3, no último pontinho eu sempre vou fechar o ponto com a cor principal do trabalho, tá? A gente vai repetir isso pelas próximas carreiras, mas para quem já conseguiu pegar, eu já vou mostrar aqui o outro cesto que tá pronto, para mostrar para vocês a contagem dos pontos, assim vocês já conseguem ir se orientando, mas eu vou fazer todas as carreiras junto com vocês, tá bem? Então vou mostrar aqui. Ó, gente, observa aqui comigo. Aqui a gente já fez 3 carreiras, certo? Então, ó, a gente já fez até aqui do desenho, já iniciamos o bico aqui do coração. Para fazer esse desenho de coração, vocês vão precisar fazer o seguinte: a primeira carreira toda na cor principal, a segunda apenas um pontinho colorido, na próxima 3 pontinhos, na seguinte 5 pontinhos, tá vendo? Sempre aumentando umzinho aqui do lado, na seguinte 7 pontinhos, na próxima 7 pontinhos também, mais a do meio a gente faz na cor principal, e na seguinte a gente só faz 2, centralizando aqui a curvinha do coração, né? E o último sempre na cor principal, para depois fazer o acabamento em ponto baixíssimo, para deixar a estrutura mais bonita. Tá bem? Então, se você quiser, já vai fazendo aí, eu vou explicando para vocês. Aqui no total ficou com 8 carreiras de altura e o cesto ficou super estruturado, justamente por conta do fio conduzido. Então, vamos dar sequência. Aqui, então, a gente já chegou na segunda carreira do desenho, que é a terceira carreira do trabalho. Vou dar sequência até o final, daquele esquema, posicionando o fio aqui, deixa eu voltar para o zoom, posicionando o fio aqui em cima dos pontinhos de base, vindo com a minha agulha, passando o fio principal, da cor principal por cima para arrematar, trazendo aqui para frente e fechando o ponto baixo centrado, tá? Eu vou trabalhar essa carreira até o final, vou fazer o fechamento de carreira que eu já ensinei para vocês e vou fazer os pontinhos até chegar aqui no início da sequência do desenho, tá bem? Então, façam aí que eu faço daqui e a gente vem juntas da sequência. Ó, gente, cheguei aqui próximo ao desenho e agora a gente vai fazer o trabalho de visualizar. Então, a cada carreira que você for iniciar o desenho, você visualiza isso. Como eu disse, na próxima carreira, a gente vai aumentar 2 pontinhos aqui do lado. Então, se nessa a gente fez 3 pontinhos, na próxima a gente vai fazer 5. Então, a gente já sabe que o desenho vermelho vem até aqui, pegando esses 2 pontinhos também. Isso quer dizer que nesse pontinho aqui, anterior, ou seja, 2 pontos antes, tá vendo? De chegar perto do vermelho, a gente vai fazer aquele pontinho que inicia com a cor principal e fecha com a cor do desenho. Vou mostrar. Então, aqui, ó, vou fazer o pontinho normal, posicionar o fio vermelho, fechar aqui a carreira. E aqui tá faltando um pontinho para eu iniciar o desenho, já que nessa carreira eu vou fazer 5, falta um pontinho para eu iniciar o desenho. Então, eu vou iniciar com o fio rosa, pescar o fio rosa, trazer aqui e vou fechar com o fio vermelho. Fechei com o fio vermelho. Porque eu sei que aqui
eu vou iniciar o desenho nessa seguinte carreira. Então, venho aqui, posiciono o fio rosa agora em cima dos pontinhos de base e laço o fio vermelho, fechando tudo junto, dessa forma. Vou dar sequência. Então, ó, a gente vai fazendo, vai ajeitando. Fio rosinha aqui posicionado, passo vermelho por cima dele. Fechei. Ó, já fiz 3 pontinhos aqui, eu tenho que fazer 5. Vou fazer o quarto. E o último, que é o quinto, a gente vai fazendo aquele esquema de inicia com o fio do desenho e finaliza o ponto com o fio principal. Então, ó, vou fazer aqui o quinto, posicionei o fio rosa, lacei aqui e em vez de fechar com o vermelho, eu vou fechar com o fio rosa para que o pontinho de base do ponto seguinte fique todo rosinha. Então, tá vendo? Aqui o desenho do nosso coração já tá se formando. Então, gente, aqui eu vou dar sequência, vou posicionar o fio vermelho, laçar o fio aqui, passar o rosa por cima do vermelho e fechar o ponto. Ó, dessa forma, tá vendo como o desenho tá ficando bem certinho? Vou fazer a carreira toda, fazer o fechamento e chegar aqui pertinho mais uma vez, lembrando que na carreira seguinte nós vamos fazer 7 pontinhos, então a gente vai aumentar esses 2 aqui no desenho. Façam aí que eu faço daqui. Cheguei aqui com vocês mais uma vez, onde a gente vai iniciar mais um pedaço do coração. Já estamos na metade do nosso cesto, olha como tá ficando lindo. E aqui, gente, como eu disse pra vocês, na carreira seguinte, nessa que a gente tá fazendo, nós vamos fazer 7 pontinhos vermelhos. Na de baixo a gente fez 5, nessa a gente vai aumentar um pouquinho mais. Então, um pontinho antes de eu iniciar o desenho, ou seja, aqui tem 5, então eu sei que eu vou aumentar um de cada lado. Um pontinho antes de iniciar o desenho, eu vou iniciar o ponto com a cor principal. Então, iniciei aqui com a cor principal, arrematando o vermelho, e vou fechar o ponto com a cor do desenho. Ó, de maneira que o primeiro pontinho do desenho já fique todo vermelhinho. Então, agora eu venho aqui, passo a colocar o fio rosa, posicionando ele por cima dos pontinhos de base, passo o vermelho por cima dele e fecho o ponto. Só isso. Vou fazer isso até o final aqui, vou dar sequência aqui até chegar no 7º pontinho, que é onde a gente vai encerrar o ponto com o fio principal, o rosinha, né, no caso desse trabalho. Então, ó, vou fazendo aqui, sempre arrematando o fiozinho rosa. Esse ponto ficou muito apertadinho, vou dar uma alargada aqui nele. Vem aqui no próximo. No seguinte. E agora, o último pontinho, que é o 7º, ó, que a gente já fez 6. Vou vir no último pontinho para dar conclusão para esse triângulo aqui do coração. E no último pontinho, a gente vai fechar o ponto, ó, aqui com o fio rosa. Então, fechei aqui, de maneira que o resto da carreira já se inicia com o fio rosa. Então, agora o fio vermelho passa a vir aqui por cima dos pontinhos de base, o fio rosa por cima dele novamente, e a gente fecha. Pronto. Está ficando assim a nossa peça. Vou mais uma vez fazer a carreira toda, o fechamento, e venho aqui com vocês para o próximo passo. Chegamos aqui na sequência do trabalho e antes da gente continuar, eu queria pedir para você, se você já está gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui para eu saber, é muito importante para mim, vou ficar muito feliz em saber que você gostou. E se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve aqui para não perder nenhum tutorial que eu vou postar. Tem muito vídeo de peça bacana aqui, a gente teve vários vídeos legais também nessa época de preparação para o Dia das Mães, tem cesto em formato de coração, tem um monte de coisa, então dá uma olhadinha, se inscreve também, para não ficar de fora. Pois bem, gente, chegamos aqui na próxima carreira, e nessa próxima carreira, a gente não vai aumentar aqui o coração para os lados. A gente vai começar a fazer a curvinha do coração para ficar aquele vãozinho aqui no meio. Para fazer isso, nessa carreira, a gente vai trabalhar
dentro desses 7 pontos novamente. Só que o do meinho a gente vai fazer ele na cor principal para já dar início a esse vão do coração. A gente já tá quase acabando. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, a gente vai localizar o último pontinho antes de iniciar o desenho. Então, como aqui eu não vou aumentar mais para os lados, o último é esse rosinha mesmo, porque a gente vai começar a trabalhar em cima desse vermelhinho. E o primeiro pontinho aqui, antes de iniciar o desenho, a gente vai fazendo aquele esquema de fechar o ponto com o fio da cor do desenho. Então, ó, fiz isso. Vou iniciar aqui o meu desenho. Só que agora, gente, observa o seguinte, a gente vai fazer 3 pontinhos, tá? Então, a gente vai fazer 3 pontinhos, já que aqui tem 7, o do meio é logo o quarto, certo? Nesse do meio, a gente vai fazer ele rosa. Então, aqui a gente precisa prestar muita atenção, porque o anterior a ele, a gente vai precisar fechar com fio rosa. Vou mostrar. Ó, vou iniciar aqui o meu primeiro, posiciono o fio rosa em cima dos pontos de base, laça o fio vermelho e fecho o primeiro pontinho da carreira. Primeiro pontinho do desenho nessa carreira, né, no caso. Vou fazer o segundo normalmente, então introduzo a minha agulha aqui, posiciono o fio rosa e fecho o ponto. Agora observa comigo. No terceiro, esse é o terceiro, eu vou fazer ele. O seguinte ao terceiro é o quarto. Lógico, né, gente? O segundo ao terceiro é o quarto, que é justamente onde eu vou colocar um ponto rosa. Então, observa comigo. Vou iniciar ele com o fio vermelho. E já que o seguinte, esse ponto, vai ser rosa, eu vou fechar ele com rosa. Certo? Fechei com rosa. Então, tá vendo que aqui ficou certinho os 3 com o pontinho de base em cima vermelho. Eu vou iniciar com rosa. Então, ó, posiciono o vermelho para arrematar. Vou fazer o ponto rosa, mas na hora de fechar, esse aqui especificamente, eu vou fechar com o fio vermelho. Porque aqui a gente vai dar sequência aos outros pontos vermelhos. Então, esse ponto rosa, vou fechar com o vermelho. Ó, tá vendo? Dessa forma vai ficar tudo com a cor certinha. Venho no próximo, vou fazer ele todo vermelho. Então, posiciono o fio rosa aqui, laça tudo e fecho o pontinho vermelho. Fechei. O seguinte, a mesma coisa. Fechei com o fio vermelho. O último pontinho do desenho, já que a gente vai terminar aqui, o último pontinho do desenho, a gente vai precisar fechar com rosa, porque o seguinte a ele é rosa. Então, vou introduzir a minha agulha, pescar o fio vermelho, e aqui eu vou fechar o ponto com o fio rosa, tá? Dessa forma. Assim, o pontinho seguinte vai ficar rosa e todos os outros aqui estão vermelhinhos certinho. Tá vendo? Não é complicado, é só ir com calma que você vai conseguir. E, gente, vai ficar muito bonito, vale a pena tomar esse cuidado, prestar bastante atenção pra ficar com o desenho todo bonitinho assim. Então, ó, aqui eu vou continuar dando sequência ao trabalho. Vou deixar o fio vermelho aqui por dentro pra gente ir arrematando ele. Vou fazendo os meus pontinhos rosa. Vou fazer até o final, fechar a carreira e chegar aqui na próxima carreira com vocês pra gente terminar o desenho, porque a próxima já é a última carreira do desenho. Então, vamos lá. Chegamos aqui na pontinha do coração. Se você quiser, na verdade, já tá com formato de coração, né? Então, se você não quiser fazer essa pontinha aqui, ó, você pode direto fazer a carreira toda rosa, tá? Mas eu vou ensinar pra vocês como é que faz também. Olha só, aqui eu já fiz os pontos rosa até chegar no início do coração. E aqui, gente, as pontinhas a gente vai fazer exatamente centralizando aqui, ó. Cada ladinho tem 3, tá certo? Vermelhinhos. A gente vai fazer no centro, vai usar o pontinho de cima para fazer a pontinha. Então, venho aqui no próximo, vou fazer ele rosa normalmente, mas como eu sei que o próximo dele é onde eu vou iniciar o pontinho vermelho, eu vou fechar ele com fio vermelho. Assim. E aqui eu vou fechar, iniciar o ponto vermelho, ó, dessa forma. E como eu sei que o próximo dele eu vou fazer rosa, eu vou fechar ele com rosa. Só isso, dessa forma. Vou dar sequência aqui com um pontinho rosa, arrematando aqui o fio vermelho. Então, ó, vou fazer isso aqui. O próximo também, que é o do meinho, vai ser rosa. Então, a gente também vai fechar assim.
Ó, tá vendo como é que tá ficando? Deixa eu ajeitar aqui o fio. O próximo a gente também vai fazer rosa, mas a gente vai fechar com vermelho, porque esse próximo aqui já vai ser vermelhinho. Então, vou fechar com fio vermelho, vou iniciar com o fio vermelho, arrematando aqui o fio rosa, e vou fechar esse ponto com o fio rosa, porque os seguintes todos vão ser rosa. Então, fechei aqui, olha como é que ficou o desenho. Vou dar sequência ao trabalho, sempre arrematando aqui, ó, o fio vermelho, e vou fazer até o final do trabalho, posicionando o fio vermelho aqui em cima dos pontos de base e fazendo pontinho rosa, tá? Aqui, gente, essa foi a última carreira de desenho do nosso trabalho, o desenho tá pronto. Para ficar bem bonito, o que eu gosto de fazer é a última carreira fazer toda rosa, ou seja, da cor principal que você escolher para o seu trabalho. Então, eu vou concluir essa carreira toda, vou fazer o fechamento e vou trabalhar mais uma carreira inteira rosa. Dessa forma, escondendo aqui, arrematando o fio vermelho, para que a estrutura fique bem retinha. Então, eu vou fazer isso. Quando eu terminar, eu venho mostrar para vocês como se faz esse acabamento aqui, venho explicar o acabamento em ponto baixíssimo na bordinha, tá? E ensinar também o acabamento invisível, o arremate invisível. Então, vou fazer aqui, quando eu terminar, mostro pra vocês. Ó, gente, cheguei aqui no final do trabalho, olha que lindo que tá nosso cesto. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o acabamento em ponto baixíssimo, tá? Deixei aqui o último pontinho pra fazer com vocês, vou arrematar o fio vermelho. E aqui, gente, é o seguinte, a gente vai cortar o fio vermelho, que a gente não precisa mais dele, e ele já tá arrematado por essa carreira toda, então não vai soltar. Mas se você quiser, pode dar um pinguinho de cola ou um pontinho de costura. Mas eu vou cortar ele aqui. E vou dar sequência aos pontos baixíssimos apenas com fio rosa. Se você quiser fazer aqui a bordinha com fio vermelho, é escolha sua. Aí você arremata o fio rosa antes. Mas eu vou fazer assim. Então, olha só. Aqui eu não vou fazer aquele fechamento de carreira. Eu vou fechar direto com um ponto baixíssimo. Então, vou vir com a minha agulha aqui, com a laçada na agulha, e vou fechar o ponto baixíssimo, dessa forma. E vou fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Então, ó, introduzindo aqui a agulha nesse buraquinho, pegando só a correntinha de cima dos pontos, fazendo os pontos baixíssimos, tá? Vou fazer isso aqui até o final do trabalho, dando a volta toda. E aí, quando eu chegar no final, eu mostro para vocês o arremate invisível, para esse trabalho ficar bem lindão, não vai dar para ver onde começa e onde termina a carreira, tá? Então, façam aí que eu faço daqui. Ó, gente, contornei aqui o cesto todo com pontos baixíssimos, fazendo esse acabamento, e agora cheguei aqui no final. O que eu faço aqui no final? Vou fazer o último pontinho, ó, achei aqui o último ponto de base. Vou fazer o último pontinho, mas depois dele eu vou fazer mais um, pegando aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Tá vendo que ele até tá meio tortinho? Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, pegando ele todo, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui também. Já já vocês vão entender por quê. Ok, fiz aqui, essa é a hora de cortar o fio para fazer o acabamento. Então, corta um tanto aí, não precisa ser exagerado. Cortei aqui meu fio, vou soltar aqui o fio do trabalho, da agulha, e a gente vai pegar a nossa agulhinha menor para dar acabamento. Aqui a gente vai simular uma correntinha nesse meinho, que tá sem nada, para fechar o trabalho de um jeito bem bonito. Como é que eu faço isso? Você vai achar aqui a primeira correntinha do trabalho, vai pegar ele com a agulha dessa forma, ó, todinho ele com a agulha. E vai passar esse fio que a gente acabou de cortar por dentro dele. Fez isso? Observa comigo. Aqui a gente está simulando uma correntinha nesse meio. Então, toda correntinha tem a parte de baixo e a de cima. Aqui a gente acabou de simular a de baixo. Agora a gente vai fazer esse movimento com o fio para simular a de cima. Para fazer isso, eu venho com a minha agulha aqui, ó, de trás para frente. Pode ser em qualquer lugar do trabalho. Vou passar aqui a minha agulha por dentro da correntinha de onde está vindo o fio e vou pescar o meu fio trazendo aqui para dentro do cesto. Ó, faz isso, olha o que é que vai acontecer. Você acabou de simular uma correntinha, fez um acabamento invisível, não dá para ver onde começa, onde termina a carreira. Fica lindo, né? Agora aqui em cima, a gente também vai fazer
Só porque, ó, repara comigo, aqui em cima do trabalho também tá todo contornado de correntinhas. Mas aqui nesse comecinho não tá só esse tracinho aqui solto. Então a gente também vai simular uma correntinha aqui para também fazer esse acabamento invisível. Como é que a gente faz isso? Você vai pegar o seu fiozinho, vai achar a correntinha que tá em cima desse tracinho. Então achei, vou pegar ela toda com a minha agulha, ó, dessa forma e passar o fio por dentro dela. Passei, dá uma puxadinha para ajustar. Só cuidado para quando der essa puxadinha não puxar demais a outra aqui. Fiz isso, vou pegar o meu fio e localizar a correntinha que tá embaixo de onde tá o tracinho sozinho. Localizei, vou introduzir minha agulha de trás para frente no centro dela, dessa forma, tá vendo? Aqui tá o tracinho sozinho, aqui tá a correntinha debaixo dele. Inseri a minha agulha no centro dela e vou passar esse fio por dentro. Então, olha só o que vai acontecer. Pronto, a gente ficou com o acabamento 100% invisível, fica lindo, vale muito a pena fazer isso. Aqui, gente, é só você arrematar o fio, eu gosto de arrematar e ir escondendo esse fio com a ajuda da agulha por dentre os pontos até aqui embaixo. Tem um vídeo aqui no canal super completo em que eu ensino a fazer o acabamento, então se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards para você ver também. E ficou assim o nosso cesto, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse outro aqui tá maior, mas eu usei a mesma receita, tá? É só porque esse fio aqui tá mais espesso. Então, por exemplo, nesse eu usei uma agulha número 8. Para fazer esse outro aqui eu usei uma agulha número 10. Então, é aquilo que eu falei. Aqui, os dois fios estão com a espessura igual, só que ele ficou maior porque o fio é mais espesso. Aqui ficou mais delicado porque os fios são menos espessos. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado, espero que façam muito. Quando você fizer e postar lá no Instagram, não esquece de me marcar, meu arroba é juquemfez por lá também, eu vou amar ver, vou ficar super feliz em compartilhar também. Obrigada por me assistir até aqui e um beijo, até a próxima!